Boa noite, a paz de Jesus. Bom, essa primeira canção fala sobre a história de uma mulher. Não sei se você conhece, mas é uma mulher que encontrou a Jesus no poço, em um momento em que ela estava indo buscar água. E Jesus a conhecia, assim como Ele conhece a cada um de nós que estamos aqui, de maneira bem íntima e individual. E Ele ofereceu para essa mulher uma água que faria com que ela não tivesse mais sede, ela não sentisse mais um vazio dentro de si e não precisasse buscar em outros lugares, porque Ele era a água viva. Então eu quero dizer para você nesta noite, se você de repente sente falta de algo, eu tenho uma ótima notícia. Aqui você vai encontrar alguém que pode suprir todas as lacunas, tudo aquilo que você sente falta, o Senhor Jesus pode suprir. É só você querer conhecê-lo. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar essa canção juntos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Quem está com sede de Deus aí? Amém? Creio que Deus tem rios de águas vivas para nós nessa noite. Amém, queridos? Que bom que você está aqui. Você pode dizer isso para quem está do seu lado. Que bom que você veio. Cumprimente alguém. Dê um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Declare a paz de Jesus. Que a paz de Jesus seja sobre vocês. Pode tomar seu assento, queridos. Fiquem à vontade. Nós queremos agradecer aqueles que nos visitam. Nós temos a casa cheia para a glória de Deus, não é? Familiares, amigos, daqueles que daqui um pouco, né, chegarão do retiro. Já estão aí, mas haverá o tempo certo para você revê-los. Mas glória a Deus pela sua vida, viu? Contamos com a presença de vocês mais vezes
não só prestigiando os familiares, mas também buscando ao Senhor juntos, como família da fé. Você que nos visita também pela internet, Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo, aproveitar que você está sentado, tranquilo. Quero só te trazer aqui alguns recados importantes. Nós já estamos avisando há alguns dias, mas vamos reforçar aqui. Por exemplo, nós temos a nossa rede de adolescentes, chamada de Up Teens. Eles têm um culto especial toda última quarta-feira do mês. E nessa próxima quarta-feira, no dia 24, eles vão se reunir aqui. Se tiver aí a imagem, pode projetar, por favor, queridos. Eles vão se reunir aqui no culto especial às 20 horas. É o Last Night, culto dos adolescentes, tá certo? Mas também, no sábado, no último sábado do mês, nós vamos ter aí o DIP, que é o culto especial dos jovens. É a rede imersão, com um culto especial também para a galera 18+. Tá certo? E aí, em maio, nós teremos aqui algumas programações muito especiais. A primeira delas, querido, é que nós vamos começar no dia 6, numa segunda-feira, e vai acontecer todas as segundas-feiras. Pode passar o EBA, por favor, queridos. Estudo Bíblico Avançado, o EBA, com um tema especial. Vamos falar aqui sobre Jesus Cristo, mais especificamente, né? Quem Ele é e o que Ele fez. Se você tem desejo de conhecer mais sobre Jesus, sobre a sua pessoa e a sua obra, nós chamamos de Cristologia, você é convidado a estar aqui. Todos vocês, fiquem à vontade para estar conosco. Nós só precisamos que você faça a inscrição, dê o seu nome lá no balcão de informação lá atrás, ou durante a semana, procure a secretaria, mas é importante você fazer a inscrição, não tem custo nenhum, tá certo? Mas nós vamos estudar e aprender um pouco mais da palavra de Deus e da teologia também, o que nós podemos conhecer mais sobre Jesus. Mas também em maio, queridos, nós vamos ter a Festa das Nações, amém? Glória a Deus, Festa das Nações, edição 2024, chegando, e vocês são convidados a não só participarem, trazendo as famílias, trazendo os amigos, não é? Aproveitando, desfrutando das barracas, das comidas típicas, mas também se você deseja ser um voluntário, ser uma voluntária, você é muito bem-vindo. Nos procure ao final do culto, também ali no balcão de informação, deixe o seu nome, deixe o seu desejo ali. Olha, eu quero fazer parte da Festa das Nações, quero ajudar em alguma frente, tá certo? Dia 3 e dia 4 de maio, esperamos vocês aqui. E também vai acontecer em maio, queridos, nós vamos dar maiores detalhes do dia exato, o horário, também o curso de novos membros. Você que tem frequentado a nossa comunidade, a nossa igreja, e tem desejo de se tornar membro, quem sabe aí você está se decidindo por seguir a Jesus, e quer professar a sua fé através do batismo, então você é convidado a participar desse curso. Mas quem sabe você ainda não decidiu, mas você tem um desejo de conhecer mais sobre a IPI de Sertanópolis, sobre o Evangelho, você também é convidado a fazer parte, tá certo? Quem sabe nesse meio tempo, no caminhar das coisas, dos estudos, do conhecimento, Deus vai tocando seu coração, você vai tirando dúvidas, e aí você pode tomar uma decisão com mais firmeza e segurança. Amém, queridos? Mas também é preciso inscrição. Não deixe de fazer a sua inscrição. Você que já está decidido, eu quero ser membro da IPI de Sertanópolis, não deixe para depois. Dê o seu nome, já se antecipe e aguarde maiores informações. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu disse que seria breve, tá certo? Mas eu vou pedir para você se levantar mais uma vez, tá certo? Nós estamos numa celebração na presença de Jesus. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Ele está aqui, amém? O Senhor está conosco e vamos viver grandes coisas nessa noite. Gostaria de chamar para um tempo de oração. Feche seus olhos, calme o seu coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Vemos coisas grandiosas, ó Pai, nesse retiro, ó Deus. E cremos, ó Pai, que o Senhor não é um Deus limitado, ó Pai. O Senhor não estava só naquele lugar, ó Pai. O Senhor está aqui essa noite, ó Pai, e grandes coisas há de fazer no nosso meio, ó Pai. Por isso clamamos por Ti, ó Pai. Vem com Teu fogo sobre Teus filhos, sobre a Tua igreja, ó Pai. Queremos mais do Senhor, ó Pai. Queremos o Teu sobrenatural, ó Pai. Por isso desça sobre nós, ó Pai, e arde como uma chama em nossos corações. Estamos sedentos por Ti, ó Pai. Venha nos encher, ó Pai. Somos livres para adorar o Senhor essa noite aqui neste lugar. Por isso erga a sua voz, vamos juntos cantar essa canção e ver o melhor do Senhor em nossas vidas, amém?
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Somos livres na presença do Senhor, por isso podemos dançar e glorificar o nome dEle. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Ei! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Ei! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor Jesus, te adoramos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Pensa nos homens que estão no óleo. Ei, Jesus dos crentes. Glória a Deus. A igreja pode sentar, por favor, meus preciosos. Quer chamar aqui a equipe, vir aqui. Nós vivemos dias marcantes neste final de semana. Foram momentos que o Senhor se revelou aos nossos corações de uma forma tão impactante, queridos. Mas todos nós aqui saímos decididos de uma coisa: não será e não foi apenas um final de semana diferente. Passará a ser uma vida diferente para a glória do Senhor Jesus. Passaremos a viver diferente. Creio que todos nós tivemos uma experiência real com a presença do Senhor. Mas o que nós mais desejamos é viver uma experiência transformadora. Uma experiência que possa refletir em nossa vida, no dia a dia. E pode ter certeza, tem homens aqui que assumiram uma aliança de andar com Deus, de honrar a palavra de Deus, de abençoar a sua casa. E nós queremos, meus irmãos, louvar a Deus como o Senhor conduziu através de cada um de nós. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que fizeram acontecer de uma forma tão linda. Mas nós queremos brevemente abrir para ouvirmos alguns testemunhos. Pastor Valdemar, cadê estufa? Foi arrebatado? Está aqui. Houve vários testemunhos lá, que compartilhou, outros chegaram a nós. Mas eu quero chamar aqui alguns desses homens, que certamente o testemunho deles serão algo que vai representar o que o Senhor tem feito naquele lugar. Vou chamar o Jair aqui, por favor, precioso. Jair. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Oi, amor. Eu sou da igreja há muito tempo. Estou no louvor sempre aqui. Amo essa casa, amo essa igreja. E nos últimos tempos a gente passou por tempos muito difíceis, onde a minha mente foi destruída. Eu fui completamente destruída assim por dentro, mesmo brincando sempre, dando risada. E a gente lembrou lá que o Satanás se aproveita de momentos de fragilidade nossa. No momento em que a gente fica frágil, o Satanás se aproveita para lançar sementes de pensamentos, coisas ruins. E numa dessas eu achei que talvez eu não estaria presente nesse retiro. Eu fiz 30 anos há poucos dias e eu achei que talvez eu não chegaria aos meus 30 anos por conta de pensamentos que foram colocados em mim do diabo para que eu fizesse algo com a minha vida. Não sei se a Edi e a Emelina estão aí, mas é sobre isso que vocês oraram aquele dia, que vocês nem sabiam. O próprio Senhor revelou a vocês que o Senhor me livrou da morte. E Ele lembra a gente que Ele está cuidando sempre, sempre. Assim como Pedro começa a afundar quando falta fé para Ele, às vezes nós começamos a afundar também, mas a nossa resposta deve ser: Senhor, me salva. E foi a minha resposta, e foi a minha resposta também nesse retiro, de falar: Senhor, me salva, me ajuda na minha pouca fé. E Ele estendeu a mão e a gente levantou. E se você passa por algo do tipo também, procure um dos pastores, converse. Não é vergonha ter esse tipo de coisa. E que Deus está pronto para te resgatar, assim como resgatou e assim como resgatou tantos outros aqui. E foi um final de semana aí incrível. A gente comeu bastante e aproveitou bastante. Obrigado, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus, precioso. Nosso querido Léo, faz favor, precioso. Cadê? A paz, igreja, boa noite.
Queria deixar um breve testemunho aqui de quão incrível é aquele retiro. Primeiramente, agradecer a Deus, porque sem Ele não somos nada, nem estaríamos aqui. Eu fui naquele retiro lá precisando tirar algo de mim. Minha família sabe de todas as coisas que passam na minha cabeça, no meu coração. Faço parte de ministérios aqui dentro, mas eu sei que faltava álcool e eu precisava desse retiro. Mãe, você tem um novo filho? Irmã, você tem um novo irmão? Maia, você tem um papai que te ama muito, que faz de tudo por você. Só que agora eu sou um papai temente a Deus. Amém. Eu te amo, Maia, você é minha linda princesa. Amém. Deus. Glória a Deus. Quanto vale isso, meus preciosos irmãos? Quanto vale isso, queridos? De presenciar pais abraçado com filhos naquele lugar, chorando juntos, orando juntos, irmãos. Quanto vale isso? O Senhor restaurando, movendo. Tarcísio, favor precioso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, como todos já sabem, eu já participei de alguns, tanto participando quanto ajudando. Mas quando divulgou o retiro, eu estava tão empolgado, a minha esposa, tudo lá. Eu chamando um monte de amigo. Só que o diabo, ele é sujo, amigo. Quando ele tem um plano na sua vida, ele quer tirar. Mas quando você é escolhido de Deus, não adianta. E segunda-feira me bateu uma vontade assim de não ir mais. Falei assim, não, eu não vou. Por que eu vou no retiro? Já fui em vários, já não quero ir. Na terça-feira, eu estava na sala com o meu filho, que está ali. E a minha esposa chamou para ir para a igreja. E eu não quis vir. Eu preferi ficar na frente de uma televisão assistindo, enquanto eu via a minha família vir para a igreja. Ela voltou, se fosse alguns tempos atrás, ela tinha derrubado a casa na minha cabeça, porque eu sou o sacerdote, né? E o homem do lar, ele tem que conduzir a sua família para a igreja. Pois ela chegou numa serenidade assim que eu estranhei, né? Ela falou assim, olha, eu fui para a igreja, eu nem vi ela saindo, eu perguntei para o meu filho, cadê sua mãe? Falou, pai, ela foi para a igreja. E ela quando chegou, ela pegou, olhou para mim e falou assim, eu fui, mas eu orei por você. Aquilo mexeu comigo. Fui trabalhar na quarta, desanimado, sem vontade alguma de ir ainda. Na quinta, para quem aqui é muito temente, eu creio que todo mundo que está aqui dentro é temente a Deus. Eu escutava uma voz no meu ouvido e falava assim, você vai. E eu falei, não, eu não vou. E falava, você vai. Cheguei em casa, falei assim, então tá bom, que se é da vontade de Deus, eu vou. Cheguei em casa, meu filho olhou para mim e perguntou para mim assim, papai, você vai para o retiro? Falei, filho, o pai vai. Falei assim, vou estar lá domingo te esperando. Aquilo para mim, irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Ame a cada um da família de vocês, porque hoje nós estamos aqui e a gente não sabe o dia de amanhã. Então valorize a cada segundo, nem que for para dizer um te amo assim. Não precisa, não é vergonha falar para um homem que ama. Lá no retiro aqui, ó, todo mundo se abraçou. A gente fala te amo para umas pessoas estranhas. Estranha não, né? Perdão a palavra. Mas às vezes tem vergonha de falar para um familiar da gente que a gente ama ele. Isso não é vergonha, irmão. Vergonha é você deixar passar batido e não ter a oportunidade depois de falar isso para ele. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, há muitos outros testemunhos, mas você, família, você vai ouvir, não só ouvir, você vai testemunhar isso para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vini,
Não é o testemunho Vini não, tá, irmãos? Bom, queridos, aqui você pôde ver 3 testemunhos de tantos outros que aconteceram lá, de tantas coisas que nós vivemos nesses 3 dias. Mas para que tudo isso aconteça, tem uma galera suando, trabalhando, se dedicando. Então eu quero pedir perdão para você agora, para quem assiste a gente pela internet, mas eu vou ficar de costa para vocês. E o meu agradecimento agora, nosso agradecimento como time pastoral, é para essa galera que está aí em cima, que passou tempo orando, que jejuou, pessoal que limpou o banheiro 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, pessoal que varreu o chão. E detalhe, eles pagam para estar lá, queridos. Eles investem o dinheiro para estar lá. Então nós queremos estender nossa gratidão para vocês. Vocês são bênção. É um privilégio para nós servir com pessoas como vocês, que são apaixonados por Jesus. Então eu quero convidar a igreja agora. Vamos aplaudir Jesus por essa equipe maravilhosa. Obrigado, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu, Vi. Aleluia. Só para identificar aqui os irmãos da intercessão. Apoio externo junto ali. Na cozinha. Acredito que alguns irão brigar amanhã com a balança, irmãos. Não sei porquê, algo me diz isso, viu? Quero chamá-los a colocar de pé, por favor, meus preciosos irmãos. Nós vamos orar neste momento, louvando ao Senhor por tudo isso, porque tudo é pela graça de Deus, tudo Ele fez e tudo Ele continuará fazendo para a glória dEle. Nós entramos aqui com alegria, celebrando a Jesus, mas algo muito mais no nosso coração que gostaríamos de expressar. Mas queremos expressar isso de uma forma honrando ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus preciosos? Vamos orar. Pai, graças queremos dar a Ti, porque nós estamos neste momento devolvendo homens às suas famílias, curados, homens que foram tocados pela Tua glória, homens que tiveram um confronto com o pecado, e que receberam a graça do Senhor ao serem perdoados, que foram revestidos com o Espírito Santo, que saíram decididos a viver intensamente a partir de hoje para a glória do nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, venha cobrir a vida deles. Nós oramos, ó Deus, Senhor, guarde seu coração, sua família. Nós oramos, Deus, declarando um novo tempo do Senhor sobre as famílias, um tempo novo, um tempo da graça, de crescimento. Ó Pai, que a Tua bênção também seja estendida sobre toda a equipe que fizeram acontecer de uma forma tão bonita, tão linda, Senhor. Que o Senhor venha retribuir cada um para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que não vai ser possível todos virem aqui na frente para encontrá-los, mas pode ir pelos corredores. Pedimos para que as famílias podem vir encontrá-los aqui, seja o seu filho, o seu marido, o pai, pode vir encontrá-los essa hora, abraçá-los. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos,
verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, toca-me. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar. Você que já sentou, se coloque de pé, vamos cantar esse refrão. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo.
Aplauda ao Senhor. Glória ao nome do Pai. Glória ao nome do Filho. Glória ao nome do Espírito Santo. Amém, igreja? Não acabou o culto, hein? Tem muita coisa ainda. Mas eu quero, nesse momento, convocar você que está aqui a louvar a Deus com os seus recursos. Nós vamos cantar mais uma canção. E durante essa canção, nós temos aqui as urnas posicionadas. Se você quiser fazer não através do envelope, em espécie, mas também lá atrás tem outras opções, se você assim entender. Mas nós entendemos que tudo vem de Deus e tudo é para a glória de Deus, até mesmo os nossos recursos financeiros, e a Bíblia nos orienta a sermos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. É só uma devolução, não é nem devolução, já é dele, não é? Mas é uma forma de fidelidade ao Senhor, consagrando tudo a Ele. Você que nos visita, você não tem a obrigatoriedade de participar disso, mas apenas se você sentir no seu coração. Então fique à vontade, não se constranja. Nós temos essa prática, louvando a Deus com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo que temos, em nome de Jesus, amém? Mas enquanto cantarmos essa canção também, queridos, pai e mãe, fique atento aí. Nossos tios e tias do Kids estarão aqui posicionados com plaquinhas identificando a idade das crianças para descerem lá para o espaço Kids, tá certo? Então se preparem aí para elas se posicionarem aqui junto e já se dirigirem, tá bom? Aqui na frente você vai ver umas plaquinhas levantadas com as idades corretas do seu filho e da sua filha, só direcioná-los, tá certo? Eu convido você mais uma vez a orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que estamos vivendo aqui hoje, Senhor, neste encontro. Ó Deus amado, é fruto da tua vontade, do teu querer. É o teu plano, o plano para a família, o plano para cada homem e mulher. Ó Deus amado, ser restaurado, ser curado, ó Deus, e viver uma vida abundante e plena no Senhor, por aquilo que o Senhor fez através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, neste momento nós queremos te louvar, não somente com o que somos, mas com o que temos, os nossos recursos, que apenas é um sinal da tua provisão, do teu cuidado sobre nós, sobre cada família. E eu te peço, Pai, abençoa cada lar e cada família aqui presente, Senhor. Que a tua graça, a tua provisão alcance, ó Deus amado, e seja derramada em provisão, em prosperidade sobre a vida de cada um, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer assim, trazer as ofertas, os dízimos e as crianças também, através do direcionamento. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas,
nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia! A Ele seja toda a glória, toda a honra, para todo sempre. Glória a Deus. Levante suas mãos diante do Senhor, meus preciosos irmãos. Levante suas mãos. Vamos aquietar nosso coração para ouvir a palavra do nosso Deus. Ele tem falado por meio de sinais, tem falado por meio dos seus profetas, e a tua palavra é inspirada pelo próprio autor da vida. Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos compreender claramente a tua palavra. Oramos no nome de Jesus, que não haja distrações, toda preocupação seja levada agora, Senhor, diante do Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo, aquieta-nos para ouvir. Nós declaramos, Tu és o Senhor da igreja. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. O nome de Jesus, receba a honra devida, Senhor. Receba a honra devida, ó Pai. Receba a honra devida, Senhor Jesus. Receba a honra devida, ó amado Espírito Santo. Nós iremos abrir a Tua palavra e queremos abrir o nosso coração. E ministra aos nossos corações, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao amado Espírito Santo. Alguns lugares, possivelmente aqui na frente, ou se estiver próximo de você, algum lugar, tem umas pessoas lá atrás, elas poderão se acomodar também nessa hora. Nós estamos caminhando há dias, alguns domingos, falando sobre a importância da igreja amadurecer, sobre maturidade. Temos falado algumas vezes que existem muitas pessoas maduras porque as suas experiências na vida o trouxe um amadurecimento. Pessoas que carregam cicatrizes, carregam calos, não somente nas mãos, no joelho, mas são calos nas emoções, na alma, são calejados. São pessoas que têm experiência de passando por escassez, que passaram por desafios imensos que a vida proporcionou, mas há aquelas também que tornaram lição essas marcas a fim de hoje nos ensinar, são mestres da vida, que nos ensinam pelo seu sofrimento a superar desafios da vida, e queremos honrar essas pessoas. É sábio aprender com elas, ouvir as suas marcas, saber o quanto elas perseveraram firme para não entregar, não desanimar, mas permanecer firme. Por outro lado, há uma necessidade urgente também de nós crescermos na fé. Este crescimento não simplesmente acontece com o tempo, como é natural de qualquer ser humano que desenvolve e cresce naturalmente. E quando nascemos na fé, nascemos e temos um propósito agora de crescer e amadurecer. É o desejo de Deus que eu e você venhamos crescer na fé, venhamos amadurecer, que sejamos firmes na fé. E a palavra de Deus, nós temos muita referência de homens e mulheres que
amadureceram ao assumir uma vida pautada com Cristo, pautada no Evangelho. E nós estamos tirando tantas lições com base na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E nessa noite eu gostaria de pensar com vocês no capítulo 9 deste capítulo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor e deixe aberta. Ou você preferir acompanhar pelo telão, daqui a pouco nós iremos projetar. Sem dúvida, este homem viveu intensamente uma vida pautada no Evangelho. Apóstolo Paulo, que até então era o líder dessa igreja em Corinto, a qual estava ausente, ministrando na igreja em Éfeso, e chega ao seu conhecimento que essa comunidade está passando por divergências, confusões sobre o uso de doutrinas ou de dons. É uma igreja que transbordava em dons, mas estavam se ferindo um ao outro. Essa comunidade estava morrendo, porque elas ficaram estagnadas, não amadureceram, e tiveram situações tão envergonhosas, ou até mesmo tantos escândalos, ao ponto que o apóstolo Paulo diz que nem mesmo entre os ímpios, ou seja, aqueles que não temem, não conhecem a Deus, não existe isso entre eles. Para você entender que nível que se encontrava essa comunidade. Ao inserir você nessa introdução, para entender um pouco deste contexto, o porquê que este homem, o apóstolo Paulo, movido pelo autor da igreja, o autor da vida, movido pelo Espírito Santo de Deus, trouxe palavras de sabedoria, palavras de correção, de orientação. Semana passada nós falamos sobre a importância de um cristão assumir responsabilidade. A importância de assumirmos nossa responsabilidade na fé. Ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma igreja evangélica, não é simplesmente fazer parte de um hall de membro, é andar com Cristo, e mais, é andar nos passos do Mestre, andar com Jesus. Em outras palavras, é assumir responsabilidade. Aqueles que exercem um ministério, sem dúvida, requer muita responsabilidade, mas isso não anula a responsabilidade daqueles que afirmam a sua confiança, a sua profissão pública de fé em Cristo Jesus, a sua palavra, como nós precisamos, irmãos meus, assumirmos responsabilidade na nossa fé, saber que a minha vida muito influencia tanto para a igreja e também para a cidade, saber que nós temos uma responsabilidade que o Senhor nos chamou, e essa responsabilidade, acima de tudo, é de testemunhar o Senhor a quem estamos servindo. Servir o Senhor com fidelidade, com integridade. Apóstolo Paulo foi um grande defensor e pregador do Evangelho. E nessa noite, irmãos meus, eu gostaria de falar sobre este fundamento tão importante que sustentou a igreja e que deve e precisa sustentar nossa caminhada hoje, ao entendermos com profundidade, com clareza, sobre o Evangelho. Este é o tema que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é as boas novas para todo aquele que crê. É uma boa notícia que Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos. Sinceramente, diante de um mundo em que está tentando vender esperança para os aflitos e para os angustiados, e ouvir que existe uma boa notícia de salvação, e isso basta apenas se arrepender, é somente pela graça, sinceramente deveria ser uma alegria imensa ser recebida por todos nós, e por todos aqueles que estão desesperados, clamando por salvação, que desejam viver realmente a oportunidade de viver uma vida nova. E somente o Evangelho, que é a mensagem de Cristo, que Ele veio a este mundo encarnado, Ele se manifestou, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para resgatar todos aqueles que estão perdidos. Este é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é Deus alcançando o homem.
é iniciativa dele. O Evangelho traz as boas notícias para aquele que está se sentindo condenado, culpado pelos seus pecados, e recebe uma boa notícia: olha, há perdão pelos seus pecados, há perdão para você. E por mais que seja no mundo perverso, no declínio da perversidade, o Evangelho de Cristo, conforme o apóstolo Paulo testemunhou, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, tem poder de transformar o coração de um homem, tem poder de transformar o coração de uma mulher, tem poder de transformar corações e transformar as famílias e abençoar as futuras gerações. Como nós clamamos ao Senhor e temos clamado para que haja um impacto real do Evangelho de Cristo em nossas vidas, meus irmãos. O que vivemos esses dias e o que nós temos colhido também no decorrer da palavra de Deus sendo pregada para a igreja, para a cidade. A alegria de viver o Evangelho, olhar e ver corações se rendendo a Cristo, isso é o Evangelho. De ver uma pessoa que até então tinha uma péssima reputação e hoje vive uma postura digna, de honra, isso é o Evangelho que muda o coração das pessoas. Por isso nós não podemos limitar o Evangelho, meus irmãos, e pensar, eu apenas faço parte de uma igreja evangélica. A verdade, irmãos, precisamos compreender que o Evangelho é o poder de Deus que transforma nossas vidas. De nada adianta afirmarmos ser evangélicos se não houver verdadeiramente um encontro com o Evangelho de Cristo. De nada adianta, meus irmãos, apenas fazer parte, identificar com uma igreja cristã, uma igreja evangélica, se não tiver verdadeiramente um impacto, um encontro com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo fez menção do Evangelho para resolver os diversos problemas e conflitos que haviam nessa comunidade. A igreja precisava voltar para o Evangelho, precisava trazer de volta a essência, trazer de volta o Evangelho. No capítulo 9, há várias referências do Evangelho. Nós não iremos ler todo o texto, mas o apóstolo Paulo, se você observar nos primeiros versículos, ele vai fazer menção sobre a sua defesa, os seus direitos. Do verso 1 ao 14, você pode ler depois, ele defende o seu direito de receber o sustento. Ele, como apóstolo, aquele que viu o Senhor, porque um dos critérios para se tornar apóstolo é alguém que tivesse uma experiência real com Cristo, com Jesus. O apóstolo Paulo teve uma visão genuína, um encontro com Jesus em Atos 9, está registrado lá a conversão dele. E ele defende o seu direito de receber o sustento, como um cooperador do Evangelho, aquele que estava vivendo em prol do Evangelho. Eles tinham os direitos para sustentar, para que ele tivesse condições de servir o Evangelho livremente. No entanto, se você olhar outros versículos, especialmente do 15 ao 27, você vai perceber que as razões que ele abriu mão desses direitos. Primeiramente ele fala, olha, eu tenho o direito de receber sustento como pregador do Evangelho, como um apóstolo de Cristo. Eu tenho o direito, como os outros apóstolos também têm direito, mas eu quero abrir mão desse direito. E ele conta as razões, o porquê que ele está abrindo mão disso. E se perceber as razões que fez ele abrir mão dos seus direitos, isso precisa convencer o seu coração, porque se tem uma coisa que eu e você desejamos tanto, é defender os nossos direitos. É claro, existem direitos legais, mas na questão do egoísmo, os direitos que nós mesmos nos permitimos, ou nós mesmos nos decretamos para nós mesmos, no sentido, olha, eu tenho o direito de ficar descansando, para quem ir na igreja,
preciosidade, quando você ora, você descansa. Quando você busca a presença do Senhor, ali há descanso. Eu tenho o direito de evitar o mal pelo mal que fez a mim. Que direito é esse? Não é este o Evangelho de Cristo. O Evangelho é o contrário. Se alguém te feriu a face, Deus a face também. Se fizer mal para você, pague o bem. Se está maldizendo você, bendize ela. Ou seja, se falar mal, fala bem. Ou seja, use uma arma poderosa para constranger aqueles que estão afligindo você. Que arma é essa? Ame. Ame. Constrange com amor. Constranja com amor. É uma mensagem poderosa, o Evangelho de Cristo, irmãos. Quando nós entendemos essa mensagem, mas percebamos que nos versículos seguintes, verso 12, esse capítulo 9, olha só o que ele declara: se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida. Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui merece um destaque, meus irmãos, nessas palavras. Ele tinha direito de algumas coisas, sim, mas por que ele abriu mão? Quais foram as razões? Por mesmo que tinha direito, ele diz: olha, eu suporto tudo para não criarmos qualquer obstáculo do Evangelho de Cristo. E eu pergunto, o que nós estamos dispostos a suportar para não criarmos obstáculos do Evangelho de Cristo na vida de ninguém? Porque o nosso direito, que muitas vezes nos defendemos, meus irmãos, estamos na verdade criando obstáculos para que o Evangelho não alcance pessoas. E com muito amor eu digo, isso para mim, essa atitude é uma pedra de tropeço. Nos versículos anteriores, por que o apóstolo Paulo disse isso? Se você olhar no capítulo anterior, nós até pregamos domingo passado, havia uma discussão, porque aqueles que achavam no direito legal, ou que não era pecado fazer tal coisa, mas outros ficavam escandalizados. Aqueles que, não, mas isso é pecado, outros, não tem nada a ver com pecado. Havia uma divergência, não chegavam num senso comum, não compreendiam. No entanto, o apóstolo Paulo diz, olha, ele está querendo ensinar o seguinte: por mais que eu tenha o direito, mas eu estou disposto a abrir mão, porque a vida do meu irmão, a edificação dele, vale muito mais do que os meus direitos. Edificar a vida de alguém vale muito mais do que qualquer argumento. Sabe, meus preciosos irmãos, aqui eu vejo alguém que era apaixonado pelo Evangelho e vivia intensamente para que o Evangelho, a mensagem do Evangelho fosse eficaz quando ele viesse abrir a boca. Sabe, meus irmãos, nós não podemos ficar com a boca fechada, e eu sei que muitas vezes o culpado de tudo isso somos nós mesmos, pelo fato não de não pregar, mas porque criamos obstáculos. Como eu vou pregar agora o Evangelho de Cristo no meu trabalho, sendo que eu sou mais ali que faço rebelião contra as autoridades? Como eu vou pregar o Evangelho no trabalho agora? Como eu vou pregar, anunciar o Evangelho, falar alguma coisa, sendo que eu sou o primeiro a maldizer a minha liderança? Se eu sou o primeiro a ficar cobiçando, falar piadas sujas, indecentes, como pregar o Evangelho, logo tornou-se um obstáculo. De eu não ter sequer uma empatia com ninguém, como pregar o Evangelho, porque essa minha indiferença traz um obstáculo para pregar o Evangelho. Essa minha indiferença, que se importa a minha vida, a minha família, e não se importa mais ninguém, isso cria um obstáculo. Quando não tem sequer uma simpatia, nem sequer uma expressão de amor às pessoas tão próximas de mim, isso cria obstáculo, irmãos. Para quem? Para o Evangelho de Cristo. Não são poucas pessoas que temos que insistir para que elas quebrantem seu coração, porque o motivo a qual ela se bloqueou, seu coração, por alguém, isso não deveria ser motivo para ela fechar os ouvidos para a palavra, fechar o coração para Jesus. Olha, irmãos, alguém que se disposto a viver tudo
para suportar tudo, para não criar qualquer obstáculo. Não quero criar nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. E eu pergunto, e você responda para si mesmo: você está disposto a tudo o que é necessário para não ser um obstáculo, para não criar um obstáculo ao Evangelho? É uma pergunta que devemos muito refletir, irmãos meus. Ele continua na palavra dizendo algo tão importante no versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Como eu disse, esse capítulo, a ênfase é sobre o Evangelho. Ele quer despertar a mente adormecida da igreja, que estava perdendo o Evangelho, mesmo sendo uma igreja cristã, ou a igreja primitiva. Em nossos dias poderíamos dizer, olha, uma igreja evangélica. Faz sentido, igreja? Uma igreja evangélica sem o Evangelho? Torna-se apenas uma formalidade. Evangélicos, mas sem o Evangelho não faz sentido, preciosos irmãos. Ele assumiu aqui uma responsabilidade, e essa palavra muito marcou meu coração, há tempo que essa palavra impactou minha vida, quando olho para esse versículo 16. Que se anuncio o Evangelho, tem que me gloriar, mas sobre mim pesa essa obrigação. Aqui eu aprendo uma coisa tão interessante, irmãos meus. Se nós estamos anunciando o Evangelho por obrigação, ou se nós estamos decididos a pregar espontaneamente. Por obrigação, ao entender que de mim há um peso de pregar o Evangelho. Na verdade, nem tanto pregar o Evangelho, porque nós pregamos o Evangelho, irmãos, na verdade é vivendo uma vida que louva o Senhor. E olha que vejo um temor deste homem quando ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Alguma vez você foi confrontado de entender sua responsabilidade como um cristão, como alguém que professa fé em Cristo, e você se confrontou, se percebeu, ai de mim se não pregar o Evangelho. Como a palavra diz, se não clamarmos, se não pregarmos, as pedras clamarão. E clamem, meus irmãos. Olha, o que tem exemplos deste mundo, que até serve muitas vezes de referência para muitos cristãos mornos, para aqueles que não são apenas evangélicos, mas não vivem o Evangelho, misericórdia. Porque nos chama essa palavra para olharmos, meus irmãos. Ele diz no versículo 17, se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Aqui há duas coisas interessantes, se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. De alguma forma nós somos motivados, ou deveríamos ser motivados, a vivermos o Evangelho poderoso de Cristo. Por sabermos que temos alegria de anunciarmos as boas novas, de compartilhar do amor de Cristo, do amor de Deus, ou se nós sentimos, olha, Deus me confiou uma responsabilidade, Deus me confiou uma responsabilidade, e eu não posso ser negligente. Você consegue compreender? Se Deus confiou a você uma responsabilidade, qual? De anunciar o Evangelho de Cristo, de anunciar o Evangelho que tem poder para salvar vidas. E diz o seguinte, se a recompensa, se eu faço de livre vontade, ainda que eu tenha uma responsabilidade, mas é algo que me move, me traz uma paixão viver, sem dúvida há uma recompensa. E sabe a recompensa do apóstolo Paulo? Que ele sentia ainda em vida. A recompensa, meus irmãos, Jesus disse que se nós servirmos a Ele, se renunciarmos àquilo que desagrada o coração de Deus para vivermos intensamente para a glória dEle, nós seremos recompensados, sem medidas, ainda nessa vida. Não somente na eternidade, onde receberá o galardão daqueles que serão fiéis ao Senhor, mas serão recompensados. E sabe qual é a alegria desse homem, que ninguém tirava essa alegria dele?
Ele tinha alegria de pregar, meus irmãos, porque essa alegria de pregar o Evangelho sem pedir coisa alguma em troca. Tinha uma alegria de pregar o Evangelho sem pedir ou esperar alguma coisa em troca. Essa alegria ninguém vai tirar de mim. Tem alegria de pregar o Evangelho sem pedir coisa alguma em troca, sem pedir nada em troca. Era um homem generoso que aprendeu com Jesus. Se este homem aprendeu com Jesus, nós também devemos aprender com Jesus. Amém, meus irmãos? De termos a alegria de pregar, viver o Evangelho sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca, somente numa coisa: permita-me ser uma expressão do amor de Deus na sua vida. Permita-me ser uma expressão do amor de Deus. Preciosos irmãos, nós estamos aqui com tantas pessoas, e glória a Deus por isso, mas se levantarmos como uma expressão do amor de Deus, nós iremos impactar essa cidade, irmãos. Impactar a história de tantas pessoas. Se levantarmos com os nossos corações rendidos a Jesus, se entendermos a importância de anunciarmos o Evangelho e vivermos intensamente o Evangelho de Cristo Jesus. E o versículo 23, acompanhe na sua Bíblia se você desejar. Eu sugiro que você note esses versículos. Olha só o que ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho. Falta-nos tempo para falar, mas ele fez de fraco para ganhar os fracos, fez de forte para ganhar os fortes, no sentido que ele se identificava com as pessoas. Ele enxergava oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a anunciar o Evangelho de Cristo, porque o que muitas vezes nós fazemos, e não está errado isso, mas o máximo que muitas vezes nós fazemos é: vamos na igreja. Se uma pessoa está passando por algum conflito familiar, seja uma crise financeira, como nós pregamos o Evangelho para ela? Vamos na igreja, lá é uma bênção, você vai se sentir bem lá. A igreja pode ser um canal, pode ser sem dúvida o instrumento de Deus para isso, mas a importância de tudo é o Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho de Jesus que muda as nossas vidas. É o Evangelho de Cristo que transforma o nosso viver, meus irmãos. Você crê nisso? Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo quero viver intensamente por causa do Evangelho. Você, onde colocar a planta dos seus pés, tenha isso no seu coração, na sua mente. Tudo quero fazer por causa do Evangelho. O que eu sou disposto a suportar é por causa do Evangelho de Cristo. E saber do amor dele por mim, que me resgatou, e eu quero ser luz onde eu colocar a planta dos meus pés. Mas nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você: o quanto vale o Evangelho? O quanto vale o Evangelho? Porque não é tão difícil se tornar um evangélico, como nós aqui introduzimos. Mas quanto vale o Evangelho? Essa palavra me trouxe algumas indagações. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: Senhor, tem misericórdia. O quanto vale o Evangelho? Resposta: para aqueles que compreendem o Evangelho, vale tudo, que sabe principalmente o seu destino. O Evangelho vale tudo para aqueles que sabem o seu destino eterno. Se você sabe o seu destino eterno, isso deveria você valorizar o Evangelho de Cristo mais do que você imagina. Valorizar com toda a sua vida. Quando você sabe que o Evangelho de Cristo tirou eu e você do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, escrita pelo sangue de Jesus. Porque eu e você, conforme diz em Efésios 2, nós éramos mortos espiritualmente, em nossos delitos, em nossos pecados. E você sabe qual seria até então o nosso destino? A ira de Deus. O que significa isso? O inferno. Para todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo, por si mesmos já estão perdidas, ainda que tenham boa conduta. Eu sei que não é uma mensagem muito simpática, mas eu preciso dizer que o Evangelho não é uma mensagem simpática, ela é libertadora. O Evangelho restaura, meus irmãos. O Evangelho de Cristo restaura.
O Evangelho de Cristo, irmãos, ele vale tudo para aqueles que sabem o seu destino eterno. Você sabe onde Cristo tirou você e onde colocou você hoje. Sabe, nós não devemos medir o Evangelho somente pela posição que nós estamos ocupando hoje. Não devemos medir o Evangelho não somente por estarmos hoje desfrutando de paz, de desfrutarmos da graça do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, muito mais do que isso. É saber que nós iremos eternamente morar com o Senhor Jesus. Porque agora há um vivo e livre caminho, ao qual nos dá livre acesso a Deus, por meio do Evangelho de Cristo. Por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. O quanto vale o Evangelho? Depende. O conceito de cada um. Depende. Talvez algumas respostas seriam: depende do conceito, depende do que é o Evangelho. Por isso nós temos que voltar nosso coração para Cristo, entender onde Ele nos tirou. Nós estávamos cegos espiritualmente. Eu não sei você, se você consegue olhar para trás e perceber assim: meu Deus, eu estava cego. E todo aquele que está cego realmente não se percebe, a não ser quando Deus se revela. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, aí enxergamos pontos cegos em nós, aí percebemos mazelas, aí percebemos que simplesmente eu não estava percebendo em mim, porque eu estava com foco em outras pessoas, que era pior do que eu, por isso que me aliviava a não admitir a minha culpa, o meu pecado, os meus erros. O que nos chama a atenção, irmãos meus, aí nessa palavra, no versículo 1 Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18 diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, qual será o fim do ímpio e do pecador? Qual será o fim destes que não conhecem a Cristo? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta, irmãos meus. Porque o Evangelho de Cristo traz salvação para aquele que crê, mas condenação para aqueles que rejeitam. A mesma mensagem que salva também condena. Na verdade, não condena. O Evangelho é uma oportunidade da pessoa se redimir com Cristo, se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Agora, João 3, no verso 17, verso 18 diz: aquele que não crê já está julgado. Aquele que crê está salvo, não é julgado. Mas aquele que rejeita, aquele que não crê, já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Não crê. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo? Aqueles que não permitem. E entenda uma coisa: obedecer o Evangelho não significa ser bons frequentadores de igreja, meus preciosos, ainda que nos faz ter a alegria de estarmos juntos, e devemos estar juntos, porque há uma unção liberada na comunhão, há uma unção que só recebe quem está aqui, quem congrega, quem está junto, que Deus realmente nos abençoa. Mas não significa, meus preciosos irmãos, que pelo fato, olha, estou abençoado, minha semana toda está abençoada. Creio que está abençoada, no entanto, essa bênção, ela é decorrente da nossa obediência por amor a Cristo, por amor a Ele. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Qual será o fim? Senão a perdição. Porque na verdade o homem por si já está perdido, falta de propósito, falta de razão para viver. Sabe, você é com dificuldade que um justo é salvo, o que será do ímpio, do pecador? Misericórdia. Outra referência que nos chama bastante atenção, que se encontra em Marcos 1,15. Olha só a mensagem de Jesus: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho.
O reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E a mensagem, o chamado de Jesus continua gritante hoje. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Enquanto nossos irmãos do Sérgio Louvor vão se aproximando aqui, por gentileza, eu quero enfatizar essa mensagem, porque a verdade é como nós iremos crer, obedecer, sujeitar o Evangelho sem arrependimento. E o que o apóstolo Paulo chamou a igreja para voltar para o Evangelho, porque simplesmente estava se tornando simplesmente uma identificação de uma igreja cristã, ou igreja do caminho, como era conhecida, ou a igreja evangélica. E com isso, meus irmãos, perdendo o Evangelho. Veja, é uma característica, sim, o evangélico. Eu sou o evangélico, aquele que crê no Evangelho, que crê em Cristo. Sabe, meus irmãos, não há nenhuma anulação quanto a isso, e minha pregação não é contra isso, mas a pregação é de nós assumirmos a essência e vermos o Evangelho de Cristo. Mas para isso, Jesus, ele anunciou uma coisa, e eu creio que essa mensagem devemos pregar hoje também. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Para você receber a salvação, é necessário o arrependimento. Você receber o perdão do Senhor é o caminho de arrependimento. É você admitir: Senhor, admito, sou pecador. Sabe o que é da importância de admitirmos que somos pecadores? Para que venhamos reconhecer que necessitamos de um Salvador. Todo aquele que reconhece que é pecador está dizendo: quem vai me salvar dessa condenação? Quem pode me salvar? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E trouxe você aqui nessa noite, família, porque Ele quer dar mais uma vez uma chance para você de entregar seu coração a Ele. Eu quero chamar a igreja a lugar de pé neste momento, por gentileza. E eu creio que nós teremos famílias aqui se entregando ao Senhor Jesus nessa noite. Creio aqui que há filhos pródigos aqui, que estão afastados da presença do Senhor. Filhos pródigos, filhos distantes. E olha, Deus te encontrou nessa noite. O filho pródigo não é somente aquele que estava distante, que não estava vindo à igreja há muito tempo, não é somente estes, ou que se distraíram, voltaram para o mundo e hoje, por algum motivo, estão aqui. Não é somente esse filho pródigo, ou que está distante, mas é você que é um evangélico, que não está desfrutando do Evangelho. É você que é um evangélico, mas precisa do Evangelho para salvar o seu casamento. É você que, mesmo sendo um evangélico, mas não tem a certeza da salvação, não tem a certeza do poder do Evangelho, não tem o poder do Evangelho para te ajudar a vencer um vício, mas sou evangélico. Está sendo tão comum ver evangélico negociando valores no mundo. Está sendo comum ver evangélicos compactuando com coisas do mundo. Está ficando uma coisa muito confortável ser evangélico. Artistas que exaltam o mundo e até mesmo o diabo, mas eu sou evangélico. Eu tenho uma admiração pela igreja evangélica. Saiba de uma coisa: Jesus nunca teve a intenção de atrair admiradores. Nunca foi a intenção do mestre atrair admiradores, pessoas que gostam da mensagem, do ambiente. Pode ser atrativo tudo isso,
Mas se não for realmente por causa do Evangelho, que assumir a cruz, que assumir uma vida compromissada, uma aliança com o Senhor Jesus, simplesmente essa sua admiração não tem poder para te salvar. Essa admiração não tem poder para mudar a sua vida. Admira tanto o ambiente, o trabalho de uma igreja evangélica, mas admire qualquer outra coisa do mundo. Nunca foi a intenção do Mestre atrair admiradores, mas sim filhos submissos, rendidos. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Onde estão os adoradores que estão dispostos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Se levantar para viver o Evangelho de Cristo, dizer o Evangelho de Cristo, ele continua mudando nossas vidas. O Evangelho de Cristo, ele continua transformando nossa vida. A começar em mim, tem poder para transformar. Tem poder para transformar. O Senhor te encontrou nessa noite, e quero, em nome de Jesus, fazer um apelo para você entregar a sua vida para Jesus, voltar seu coração todo para Ele nessa noite. Se você entendeu isso, não perca a oportunidade, mas dê um passo de fé. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente e se renda diante de Jesus. E se renda diante do Senhor Jesus. Senhor, eu quero o Evangelho de Cristo. Mesmo sendo evangélico, eu quero o Evangelho que é o poder de Deus, que é Jesus. Eu estou numa igreja, mas estou vazio ainda, minha vida está vazia. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Precisamos apenas de um corajoso primeiro, para que os demais venham. Onde está o primeiro corajoso? Ou a primeira corajosa? Que nessa noite vai entregar seu coração a Jesus. Já temos aqui, se renda a Jesus. Eu estou tendo visão de ver famílias aqui no altar do Senhor, já está chegando. É uma noite de voltarmos para o Evangelho, igreja. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho de Cristo. Tem mais espaço aqui na frente. Pode vir aqui na frente, por gentileza. Peço aos nossos irmãos nos ajudar aqui. Nos ajude. Abração nossos irmãos. Pode vir aqui na frente, por gentileza, queridos. Mais um passo na frente, por gentileza. Eis uma grande oportunidade, queridos. Não sou eu que estou te convidando isso. Se você crê que o Espírito Santo de Deus está falando com poder e autoridade nessa noite, é Ele que está chamando você. Volte para o Evangelho, se entregue ao Senhor Jesus, abra seu coração a Ele. Abra seu coração ao Senhor Jesus. Abra seu coração ao Senhor Jesus. Verdadeiramente. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, continue adorando ao Senhor. Eu peço que os nossos irmãos sejam da intercessão, abracem nossos queridos aqui. Preciso de algumas irmãs, abracem aqui, orem com elas, orem com eles. Vamos abraçá-los, vamos orar. O Evangelho do Senhor, Ele continua agindo. O poder do Senhor restaura a igreja. O juízo de Deus é chegado e vai começar pela igreja do Senhor. Não queremos uma igreja que admiram o Evangelho, mas uma igreja que ama o Evangelho, que viva o Evangelho de Cristo.
tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meu direito dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nos entregamos e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, é o teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E se eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sim, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, há corações se entregando diante do Senhor, casamentos que estão se rendendo diante do Senhor, casais rendidos diante do Senhor. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, declaramos pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus, venha transformar histórias,
venha transformar o curso da história de cada vida que nessa noite entendeu esse chamado, que se entregaram de todo o seu coração ao Senhor Jesus. No nome de Jesus, te adoramos, Senhor, porque o Senhor não desiste dos seus filhos. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor insiste em nos amar. Te agradecemos, Senhor. Não desejamos ser simpatizantes do Evangelho, mas amar o Evangelho de Cristo, amar uma vida em Cristo, viver para a glória do Senhor Jesus. A tua presença gloriosa, Senhor, continue alcançando o coração dos filhos, convertendo ao coração dos pais. Continue operando, restaurando, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Queremos viver o Evangelho, amar a Cristo, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Mais uma vez vamos declarar: eu entrego tudo a Ti, Senhor. Que seja a sua oração agora, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra, todo louvor, para todos sempre, para todos sempre. Em nome de Jesus. Entenda, igreja, nós temos um propósito, uma missão que o Senhor nos confiou, de levar muitos filhos pródigos de volta para casa, de trazer muitos filhos de volta para casa, em nome de Jesus. Podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a glória do Senhor. Amém, queridos. Receba a bênção do Senhor, estenda as suas mãos. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a unção, a direção do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz. Deus abençoe, meus irmãos. E